Boa noite, gente. Mais uma vez ao vivo na nossa quarta-feira sagrada do Tecendo Seu Voo com Tati Aracne. Olá, boa noite, dona Olga, boa noite, mana, boa noite. Boa noite, Julie, boa noite. Esperando dona Tati. Ah lá, ela já entrou. Já vou chamá-la. Oi! Oiê! Tudo zen, mana linda? Tudo Oi, bem? gente! Tudo zen? Tudo zen, graças aos deuses. E estamos mais uma vez aqui na nossa quarta-feira querida, se sente Voo com Tati Aracne. E hoje nós vamos falar sobre sonhos, atravessando os véus de Morfeu. É um ótimo assunto, né? Eu adoro falar sobre sonhos, né, gente? E vocês já vão colocando as duvidinhas de vocês aí, porque eu sei que o povo tem bastante dúvida sobre sonhos. Então já vão colocando que a gente responde depois, tá? Desculpa. Bom, gente, Tati, vamos começar hoje pelo lado científico ou pelo lado bruxístico da coisa? Vamos... Vamos falar um pouco do mito de Morfeu? Gente, vocês conhecem o mito de Morfeus? Maravilhoso, né, gente? Gente, que coisa mais lindinha, né? E assim, é um deus que as pessoas também não conhecem muito, né? Boa noite, todo mundo. Oiê! É um deus que as pessoas não conhecem muito, né? Morfeu. Mas ele foi citado em Ovídio, né? Ele foi citado em Ovídio. E ele é o senhor do sonho. E também relacionando com o senhor do sono, né? Então a gente consegue ver aí, quando a gente pesquisa sobre Morfeu, a gente vê que ele é o senhor do sonho, mas a gente consegue mais informações sobre ele pesquisando sobre os pais dele, né? Então, Sim, quando a gente. Maravilhoso, eu também amo. maravilhoso. Quando a gente pesquisa sobre Somnus, né, que é o pai dele, na realidade, essa é a designação romana desse deus, a gente encontra, na real, que ele é o deus do sono e que ele tem 1000 filhos, né? E dentre Dentro da cultura grega, ele é o Hipnos, né? os Somnus, É o exatamente. Hipnos. Mana, você está tomando chá e eu estou tomando vinho, então evoé. O meu é café. Você, Café? o meu é café. Café rima com evoé. Evoé. Exatamente. Então, gente, Hipnos, né, na mitologia grega, é pai de Morfeu, o senhor do sono, que possui 1000 filhos, né? E daí a gente consegue ver outras distinções também, né, do mito, porque daí ele também é citado, ele é citado em Metamorfoses, em Ovídio, e é citado também na Odisseia de Homero, né? Então, Sim. né, tem essa variação de Mito. vocês vão ver essa variação, né? Então, ele possui 1000 filhos, segundo Ovídio, e Ovídio, então, em Metamorfoses, ele citou 3 desses filhos, que é o primeiro é Morfeu, o que se personifica de forma humana nos sonhos. Entendem que Morfeu ele é essa energia do sonho, né? É o que nos faz sonhar, personificado, Morfeu, né? Quando aparece alguém, é É, Morfeu. é, Né? é. Daí Só tem rapidinho. Nara, eu até hoje eu falo isso quando eu vou dormir. Eu falo, ai, gente, eu tô indo para os braços de Morfeu, de ouvir da minha avó também. Você também, né, Pan? minha A mãe. gente fala isso. É muito bacana isso, né? Como, É, como vem perdurando essa questão de ir para os braços de Morfeu significa dormir gostoso, dormir bem, né? Um sono renovador, isso é legal. ou simplesmente ir dormir mesmo, né? E dormir. Porque quando a gente pesquisa Morfeu, a gente vê que esses 1000 filhos, depois a gente vai entrar mais em conexão com isso, a gente vê que esses 1000 filhos de Hipnos, eles podem ser vistos como os estágios do sono, Do sono, exato. né? E que a gente trouxe um pouco na live de consciência, planos, consciências e dimensão, né? Naquela Exatamente. série. Então voltem lá, se vocês não viram, tá no IGTV da Caixa da Bruxa, tá?
É uma série que a gente fala de neurociência, de pseudociência, corpos sutis, todas essas coisas, em níveis cerebrais, né? Da nossa consciência que a gente pode alcançar. E o sono é um desses níveis, né? Sim, sim, sim. O sono, ele acaba sendo a voz do inconsciente através do subconsciente, trazendo imagens e lembranças do nosso consciente, né? Então acabam sendo os três eus, por assim dizer, os três estágios, os três momentos, os três seres, talvez, não é mesmo? Pegando Morfeu aí como um ser de fazendo parte da gente mesmo, né? De estágios que a gente consegue alcançar, tendo consciência desses níveis da nossa própria consciência, né? Exatamente. Daí, em Ovídio, ele também cita um outro filho de Hipnos, ou de Sôminos, né? Que são Sômnias, né? São os meus filhos dele. Mas, como eu falei, Sôminos é a versão romana de Hipnos, né? Então, tem islandês, ou fobetor, ou não sei como fala, tá, gente? Mas é o segundo, um dos filhos, né, de Hipnos que aparece nos nossos sonhos como bestas. E tem o Fântasos, que aparece como objetos inanimados, né? Então, eles colocam esses vários filhos como se fossem funções do sonho para nós, né? Sim. Como se fossem funções do sonho. E é legal a gente fazer um mergulho aí um pouquinho no mito de Morfeu e de Hipnos, né? Que na realidade eles moram no submundo, né? Ou então, assim, nas entradas do submundo. E aí a Os gente portais, né? nos portais, algumas pontes a gente acha que é ali, né? Perto dos rios ali do submundo. Sim. Entradas ali, né? E em outros mitos a gente acha que é realmente que é dentro do submundo, né? Eu achei alguns registros que trazem que eles vivem nas cavernas que fazem o caminho para o submundo. E essas Então, cavernas eu achei incrível, porque daí eu começo a pesquisar e uma coisa vai puxando a outra e a gente visualiza um mundo na nossa cabeça, né? Então, assim, eu achei muito legal. Eles vivem em umas cavernas e essas cavernas, o piso delas, elas são úmidas. Olha que interessante. Elas são úmidas e o piso delas, eu anotei até aqui, ó. Ela é coberta por uma planta chamada... cadê? É uma flor... dormideira. Flores de dormideira. tem Que elas têm... as papoulas negras, né? São todas as flores que estão ali, que são hipnóticas e que trazem a sonolência, né? E tal. Sim, são todas sedativas e narcóticas, todas alucinógenas para realmente alterar o seu estado de consciência. Isso é fantástico no mito, né? Fantástico, né? Interessante notar que Morfeu é neto de Nix. Ó, à noite. Ô, gente, não, a gente começa a voltar, né? É até uma dica que eu deixo para vocês. Quando vocês forem pesquisar deuses, divindades, assim, não pesquisem só as divindades, pesquisem os ancestrais dessas divindades, né? Os pais dessa divindade, os avós dessas divindades. A árvore genealógica. A relação em cadeia que esses deuses têm, é óbvio que quando a gente fala de cultura greco-romana, tem uma hora que dá um bololô na cabeça, porque é todo mundo parente de todo mundo, né? Mas não é? Mas é legal porque a gente já consegue ver mais aspectos da divindade, igual a gente mesmo, né? A gente consegue ver os aspectos dos nossos avós, dos nossos pais em nós. Sim, Nos deuses a gente consegue ver os aspectos dos avós, dos pais nesses deuses. A mesma coisa, né? Micro e macro, não é mesmo? Macro, exatamente. Então é legal a gente falar que Nix é vó de Morfeu, ou seja, Nix é a noite, né? E dizem que ela era tão poderosa que até Zeus temia Nix, né? Sim. Então, olha o poder da noite e tudo que ela traz, né? E tudo que ela traz com a sua sabedoria infinita e antiga, né? Porque ela é a avó, note. Exatamente, ela é todo firmamento. Ela é a avó e ela é filha do caos, né? Então, assim, ela já é filha
filha do primordial, né? Ela é filha já do caos, não tem mais explicação. É filha do caos, à noite, já é incognoscível, já é assim, Incognoscível. incognoscível, isso. Já sai da nossa compreensão. Filha do caos, à noite, daí tem a escuridão, depois que é Érebro, peraí, à noite, a escuridão, peraí, né? Então a gente tem que... daí a gente percebe que Morfeu vem disso, né? Então, é legal a gente fazer essas analogias, essas associações, porque daí a gente consegue entender melhor sobre o nosso processo de sono e sobre o nosso processo de sonho, né? E sobre as nossas divindades. Exatamente, né? E essas ervas que você falou que estavam nas cavernas, assim, elas eram coletadas por Nix para quando ela puxava a carruagem da noite. Sim, exatamente. Para todos ficarem sonolentos quando a noite chegasse, Nix colhia aquelas plantas daquelas cavernas e junto com a carruagem da noite ela inebriava, né? Ela inebriava o povo, né? O mundo com a noite e com todo essas flores, né? Mágicas que alteravam o estado de consciência e levavam para um sono profundo, né? Exatamente, né? E o Divino L com a que tá falando aqui. Lembrei da dormideira que a gente não. Que a gente põe o dedo e ela fecha. É verdade. É verdade. Eu adorava essa coisa. É verdade. De criança, né? Muito legal. E, inclusive, você, Divino L com que está aqui, você poderia falar para nós, confirmar uma coisa aqui que eu vou colocar, mas eu não tenho certeza. Quando a gente começa a estudar sobre Morfeu e sobre Hipnos, tem uma parte, assim, que os dois eles já se misturam, né? Que eles já são a mesma força ali, né? E é interessante a gente fazer essa analogia também com o sono e o sonho. Sim. Né? Na hora que as coisas já não separa mais. Tem uma hora ali que as coisas são uma coisa só, né? Que não tem mais separação. Até mesmo nos mitos, tem hora que em alguns trechos, assim, quando a gente lê, né? Em Ovídio, em Homero, a gente percebe que eles falam dessas energias como se fossem a mesma energia em algum ponto, né? Eu acredito, Pan, que isso tem muito a ver com aquela coisa de ser a outra face do mesmo Deus, sabe assim? Então, assim, se a gente for pensar que são estágios do nosso sono, são todos estágios de Hipnos. Exato. E se a gente for pegar uma linguagem já terapêutica, a hipnoterapia nos leva a alterar, através de alterar o estado da nossa consciência, num estado de sonolência quase profunda, a acessar informações que nos são importantes num determinado processo do nosso inconsciente. Ou seja, o processo de hipnoterapia, ele é um processo de construção e reconstrução e entendimento do nosso sonho e, consequentemente, do nosso sono. Vocês entenderam, gente? Eu fui conseguir ser clara. Eu entendi. Um resgate até um resgate do nosso sonho, né? Porque a gente sonha muitas vezes na noite, né? A gente sonha muitos sonhos só. São muitos, não é um, né? São muitos sonhos na noite. É óbvio que a gente não lembra, porque cada estágio do nosso sono, nós temos um tipo de sonho. Então, basicamente, o sono ele tem dois estágios, né? O estágio onde a gente não tá, é o estágio onde o olho não tá mexendo, e o estágio do olho onde ele tá mexendo super rápido, né? O estágio do sono. É assim que os cientistas, eles meio que fazem essa divisão. Quando a gente está dormindo e nosso olho tá tranquilo, é porque a gente está no estado de sono muito profundo. Num sono que a gente pode acordar rápido, ó. Quando a gente não tá movimentando os olhos, que é a fase Nihon do sono, corresponde à parte de repouso, né? Onde a gente realmente está repousando. Já está no sono profundo, né? E vai até o sono profundo. Quando o REM chega,
e o REM é o estágio mais profundo do sono, que é quando os nossos olhos eles se movimentam super rápido. E isso significa que o nosso cérebro ele está em total Fazendo movimento. conexões. Exatamente. Oi, meu amor. Então, e nesse momento é que a gente tem esses sonhos, né? Esses sonhos que a gente lembra. Porque Sim. tem vários estágios e o sonho que a gente lembra, sabe aquele sonho que a gente acorda e a gente fala, nossa, eu tenho uma leve lembrança de um sonho que eu estava vivendo. Esse sonho que você está lembrando, ele é o seu último sonho. O sonho que você está tendo antes de você acordar. Mais especificamente, 10 minutos antes de você acordar. Né? Se você não for interrompido, né? Tem toda uma questão, assim. Mas esse sonho... Ai, caiu minha cola. Esse sonho aqui, ele não é o único, né? Ele é o último, por assim dizer, né? Exatamente. E é muito interessante isso, né? Porque às vezes a gente fica períodos longos sem sonhar, né? Entre aspas, na verdade é sem lembrar do nosso sonho, né? Porque eu não sei, eu não acredito que seja possível não sonhar. Eu acho que é possível não lembrar, mas sonhar eu acho que é impossível, né? A gente que não tem essa consciência. Não. Eu acho que até assim, neurologicamente falando, eu acho que não é possível. A gente não... Então, organicamente falando, eu também não acredito. eu acho que a gente sempre tem uns sonhos, mas a gente não, né, não se lembra. Quando a gente acorda lembrando de um sonho, saiba que é o sonho que você é o sonho que você estava tendo naquele momento. Sabe aquele sonho? Às vezes você acorda e fala, nossa, eu acho que eu sonhei com a mesma coisa a noite inteira, cara. Eu tive a sensação que eu tive um sonho tão longo, sabe? Parece que foi a noite inteira, mas não foi, gente. Não foi. Esse sonho que você está lembrando agora foi o sonho que você teve no seu momento mais profundo de sono, assim. E aí tem tudo a ver, né, com as mensagens do inconsciente, né? Quando a gente vai falar, por exemplo, das contraditórias. Oiê! Quando a gente vai falar das contraditoriedades das interpretações do sonho, né? Porque assim, gente, quando a gente vai falar de interpretação de sonho, percebe? É o sonho que nos mantém dormindo. Olha, às vezes eu acho que é mesmo, viu? Porque, poxa, acaba o sonho, você acorda, caramba! E aquela sensação, né, que você quer voltar pro sonho, já teve? Já, claro. Gente, nossa, já conseguiu? Vou dormir mais um pouquinho para ver se o sonho continua, né? Quem nunca? Você já conseguiu? Já consegui. Cara, já consegui. É muito legal, né? Que a Não gente sempre, mas eu já consegui. Mas assim, eu acho assim, eu já experienciei assim. Acordei, assim, vi que tô acordada, percebo que tô sonhando, porque vocês percebem como é um processo estranho que vocês já pararam para se observar quando vocês estão sonhando ou pós-sonho? Quando a gente acorda, a gente está com uma memória meio ai. Inclusive, eu li isso, que quando a gente acorda, a gente tem a dificuldade de lembrar do sonho, porque a gente não tem reserva de um hormônio que está ligado à nossa memória no nosso cérebro. Quando a gente está ativo, esse neurônio, que é a neurodopamina, acho assim, alguma coisa assim. Não, neuroadrenalina, eu acho. Isso, eu acho que é tipo isso. Esse hormônio, ele já... quando a gente está consciente, ele está muito ativo no nosso corpo. E ele é responsável pelas nossas memórias, né? Então, ele está muito ativo. Só que quando a gente vai dormir, a gente não tem reserva desse hormônio. O nosso corpo, ele não produz esse hormônio quando a gente está em repouso. E quando a gente acorda, então, a gente não tem esse hormônio, a gente não tem essa reserva. A gente vai produzir isso no decorrer do dia. Por isso que quando a gente acorda, a gente quase não lembra do sonho. A gente tem aquela dificuldade de lembrar do sonho, porque a gente tem também, isso é uma explicação fisiológica, né? A gente tem também esse déficit desse hormônio nas primeiras horas de desperto, né? Então, mas aí
Isso é muito louco, porque daí tem a ver com o tempo de sono, né? Que várias medicinas falam que tem que ser 8 horas de sono, né? E aí algumas pesquisas falam que se você dormir de 5 horas a 6 horas e meia, o seu corpo não tem tempo para produzir todas as químicas orgânicas para você viver bem. E isso vai influenciar no seu gen, né? Nos genes que você produz no organismo, vai afetar a sua produção de gordura ou não no organismo, né? O seu metabolismo vai ser alterado, a sua fome, a sua memória. Uhum, uhum. Então, assim, se a gente for pensar pela medicina ayurvédica, por exemplo, diz que o ideal é ter no mínimo 7 horas e meia de sono. Uma pessoa numa vida útil, né? Num tempo de vida adulto útil, né? Uhum. Então, assim, só que a gente não consegue, às vezes, ter. Eu durmo menos que isso. Eu não consigo dormir isso. Meu corpo, ele desperta antes desse horário, antes desse tempo de sono. E aí é muito legal, porque daí você estava falando de perceber você dormindo e acordada, né? Você já percebeu quando você tá acordada, mas sem você ter acordado? Sim, então era isso que eu tava... Assim, você para de sonhar, aí você fala, nossa, acordei. Nossa, mas eu tô dormindo ainda, eu não acordei. Nossa, mas eu já tô conversando comigo, então eu acordei. Mas eu não quero acordar ainda, eu vou voltar a dormir. Exatamente. E é nesse estágio. Era exatamente isso que eu tava falando, inclusive, Tati. Boa puxada pra lembrar o que eu tava falando. O B tá aí ainda? Tá. Ah, fala pra ele dar um oi aqui. A gente vai celebrar ritual já já, lua crescente, por isso vinho. Mas ele não vai me dar um oi? Ele tá vindo. Ah, tá. Ele tá vindo, ele tá vindo. Então, daí, eu acho que é nesse estágio que você falou, que, eu tô acordada, não tô, eu tô, mas acho que não tô, que a gente consegue voltar pro sonho. É. Hello, Posso hello. contar uma história? Oi? Posso contar uma história? Pode, deve. Isso aconteceu tem uns anos já, não sei dizer quantos. Mas eu estava dormindo e eu não lembro o que eu estava sonhando, mas eu sei que eu acordei no impulso. Sabe quando você acorda levantando, assustado? Uhum. Aí eu levantei assustado, só que na hora que eu levantei e abri os olhos assustado, eu vi a minha volta, à minha direita eu vi bem grande Ganesha, e na minha frente eu vi alguma outra deidade que eu não lembro agora. Aí eu olhei pra trás e eu tava dormindo ainda. Olha que Aí eu, legal. gente, quando eu percebi meu corpo dormindo lá atrás, aí eu acordei mesmo. Mas Olha aí que legal. projeção, né? Isso foi uma Oi? projeção. Total. Nossa, porque eu levantei assim, eu lembro que eu. Aí eu, ué? Foi assim. Nossa, muito legal, assim, pegar dois pontos aí dessa experiência do B. A primeira é quando o sonho se transforma em projeção. E tem isso também, né? Quando a gente está sonhando tão intensamente, e isso faz parte da observação do seu sono e da sua vigília, né? Sim. A partir do momento que você Sim. começa a observar quando você está em vigília, mesmo dormindo, ou quando você está dormindo em vigília, vocês entendem que tem essa diferença, pessoal? Você pode estar dormindo acordado, intencionalmente, né? Sim. Sim. Inclusive, vários processos mágicos acontecem, inclusive, dessa maneira. Porque a gente atinge esse estágio, né? De meio lá, Esse meio cá. nível de consciência. Vamos Exatamente. lembrar que os bruxos trabalham entre mundos, né? E o entre mundo é real mesmo, não é tipo, Não é fantasia da Disney. Não, é real. É real. Real, exatamente, em todos os mundos, né? Então, é legal a gente pegar isso, que quando o sonho tá tão assim, seu cérebro tá tão compenetrado naquilo, que aquilo vira uma projeção. O seu espírito simplesmente se desprende e você daí do sonho você vai para uma projeção astral. Antes da projeção astral, a gente tem o quê? O sonho lúdico, que é aquele sonho que a Kalin estava falando. Eu teço, então. Quando eu não consigo voltar para o meu sonho,
eu faço o sonho Você acontecer. faz ele acontecer. Você vai através o que eu chamo na terapia de uma de meditação dirigida. Você vai dando comando para você ver aquilo que você quer ver até que a imagem se construa por si só. Gente, isso é muito legal. Isso é louco. Gente, Isso é sabe louco. uma coisa legal do processo do sono também? Não sei se vocês alguma vez já percebeu o processo de despertar. Vocês já se Então, perceberam é acordando? o que eu acabei de falar. Gente, é uma dificuldade. Não, é o que eu acabei de falar. A gente tá dormindo, aí eu sou assim. Aí eu tô dormindo, aí eu falo, nossa, acordei. Nossa, mas eu ainda tô dormindo. Não, mas eu tô conversando comigo porque eu acordei. Ah, não, vou voltar a sonhar. E aí eu viro de lado e começo a sonhar de novo. Eu vou tecendo o sonho. E esse processo é muito legal. Então, eu tenho um processo diferente às vezes. Às vezes eu tô dormindo, mas eu sinto o processo do corpo mesmo de acordar. Tipo, sei lá, o Vai espírito mexendo. voltando, Ah, vai entendi. vindo a coisa. Gente, é um rasgar, como se você tivesse que rasgar os olhos. É como se, sei lá, com fim. Não é? Então, a parte. Isso que eu queria falar para vocês, então, gente. Dá um pouco de medo. Momento, né, que você começa. Boa noite, todo mundo que está entrando, gente. A partir do momento que vocês começam a observar esse processo de sono, de vigília e etc., a gente começa a ter esses controles, assim, e a gente começa a perceber as coisas que acontecem. Então, como o B falou, assim, esse processo do corpo, né? Porque isso que a Tati falou, eu também acontece comigo, né? Quase sempre. Até porque quem é mãe, gente, para quem tem criança, assim, é muito difícil. Essa questão do sono é levíssimo. Super leve, né? A gente acorda assim. Eu, por exemplo, durmo picado, assim. Geralmente eu durmo picado. Então eu vou dormir, por exemplo, super tarde, umas 2 horas da manhã eu tô indo dormir. Todo dia, todo dia, todo dia é assim. Essa é a minha rotina. 2 horas da manhã eu tô indo dormir. Daí eu durmo mais ou menos até umas 7, 8, acordo, não, ou eu faço alguma coisa e volto a dormir, ou eu nem acordo, não tem nem força, né? Vai dormir às 2 da manhã, tem nem força para acordar. E daí eu vou mais ou menos até umas 9h30, 10 horas, assim. Então, isso daí já é muito prejudicial pro processo de sono, pro processo de saúde e pro processo de sonhos. Você vai sonhar muito menos se você tiver uma qualidade ruim de sono, né? Até porque tem hormônios, né? Que eles só são liberados se você está em repouso, no escuro. Então, assim, não adianta estar em repouso assistindo série no celular. Não adianta. Não adianta estar em repouso lendo um livro de madrugada. Não adianta. Tem hormônio que só é liberado, gente, entre das 2 horas da manhã às 3 da manhã, por exemplo, se você estiver em repouso absoluto no escuro. Do contrário disso, você não vai produzir esse hormônio. E aí aí atrapalha a alimentação, memória, humor, tudo, né? Daí que você não vai sonhar mesmo, daí que você não vai lembrar de sonho mesmo, né? Exatamente. Melatonina, exatamente. Exatamente. Então, não só a melatonina, mas ela também, né? Então, quando a gente começa a observar esse processo de sonho, a gente começa a observar, né? Comigo também acontece, mas esse negócio que a Tati falou de, acho que eu tô acordando ou não tô, não tô, eu que decido se eu tô ou se eu não tô. Isso é um processo meio que mental já. Quando a minha menininha menor, né? Quando a minha Sofia, ela não vem, oi mamãe, bom dia! Quando ela não vem pulando na minha cama já, eu consigo voltar, né, pro meu sono. E daí acontece o que o B falou quando eu vou acordar. O meu corpo, daí não é a mente, daí é o corpo. Aí é o corpo só. Ele começa a sentir que você está acordando. E comigo, por causa do meu sono ser assim, a maior parte dos sonhos que eu tenho é de manhã. No momento onde eu estou dormindo de manhã. Porque é o sono da manhã que é o meu sono mais pesado. É o sono da manhã que eu mais realmente entro naquele sono. Assim. Oi? É o sono que você sente que você descansou, né? O meu, pra mim, tem que ser o sono da manhã, porque de noite eu raramente durmo. Assim, bem, assim, difícil. Mas, então, quando eu sonho, é isso, né? Daí eu lembro que o meu corpo, assim, ele começa ou a doer,
Ou então parece realmente que o espírito, como o B falou, tá vindo, assim, uma coisa meio que tá entrando, tá voltando, é uma coisa estranha, assim. Daí, às vezes a gente acorda e fala, nossa, gente. Esses dias mesmo, eu acordei e fiquei... O B que fala que é o processo de iniciação. Não deixa de ser, né? É um despertar, né? Um novo dia. Ah, é verdade. Inclusive, Hipnos, que é o senhor do sono, que tem esses 1000 filhos, que é Morfeu, né, e tal, que nada mais é do que uma face do sono, né, Hipnos, ele é irmão da morte. Olha que interessante. Thanatos, né, que também é filho de Nix, da noite, né. Então, é muito interessante a gente pegar isso de quando a gente dorme, a gente morre? A gente morre um pouco? Porque dizem os gregos que Hipnos ou Saminos tem metade da nossa vida. É o Deus que tem esse ditado, né? Existe esse ditado, né? Nossa, mas para que você vai dormir tanto? Quando você morrer, você dorme, né? Ou então assim, né? Como é que a minha avó falava? Não vai dormir tanto agora, porque quando você morrer, você vai dormir. Você já vai passar metade da sua vida dormindo mesmo, então aproveita a outra metade acordada. Assim, sabe? Porque a gente tem estudos que falam exatamente isso, né? Metade do nosso tempo de vida a gente passa dormindo. E se a gente for entrar nessa história de será que a gente morre quando a gente dorme, se a gente for pegar um outro conto, uma outra mitologia, se a gente for lá para o Egito e a gente pegar Horus, que vai dormir e descansar nos braços de Hathor, ele morre. No mito ele morre. Toda noite ele morre e renasce no útero da deusa da manhã seguinte. Olha que legal. Mas é isso, né? Eu acho que é isso. Inclusive no mito de Morfeu, né? Ele tem um contato, assim, quando a gente vai pesquisar imagens de Morfeu, a gente sempre vê ele em conexão com alguma deusa do dia. Ou Aurora, que é Êmera, né? Que também é filha de Nix. Ou a Estrela da Manhã, né? Como que é o nome dela? Iris. Esqueci o nome dela agora. Iris. É Êmera. A Estrela da Manhã é. Isso. Iris, que é a senhora do arco-íris, né? Sim, sim. Que ele tem também um trelelê, né? Tem, exatamente. Então, toda a imagem que a gente vê de Morfeu, ele é um ser alado, né? Porque o Ovídio, ele fazia todo mundo com asas, então, Morfeu também, né? Então, ele é um ser alado, assim como Íris também é. Então, ela vem... né? Não, tem um mito dos dois, né? Que agora eu não vou me lembrar, tá ligado a Perséfone. Perséfone não, a Penélope. Também não lembro agora. Direito, não lembro, mas é que, na verdade, Íris chega na caverna de Hipnos para pedir que ele mande Morfeu num sonho para Penélope, para avisar ela que o marido dela ia voltar ou ia morrer, alguma coisa assim. Alguma profecia, né? Alguma profecia que ela teve acesso e queria ajudar a resolver a situação. Isso, daí Morfeu se corporificou para ela, né? Daí ela viu realmente Morfeu. E daí, não, viu, né? Ela viu no sonho. Vocês entendem que ela viu no sonho. Então, assim... Ai, gente, olha como meu irmão é fofo. Ele fez queijinhos para tomar com vinho e na live. Eu não estou me sentindo amada. Estou me sentindo amada. Eu não estou ainda. Oh, vem, irmã. A pandemia não deixa, irmã. Vai chegar vacina. Vai chegar vacina. Vai chegar vacina. Vai chegar. Então, ó, aqui eles estão falando. Olha, o B tá falando pra gente fazer uma live sobre a vacina. Olha, seria legal, hein? Seria polêmica. Bem, aqui, a Kalin tá falando Elsfur. Eósforos, eu acho. É a estrela da manhã. Opa, caramba. Também se chama Fósforos. Fósforos é filho de Eos, salvo engano. Então, eu conheço também que Êmera também porque eu já cultuei ela já em alguns rituais. Eu gosto muito dessa deusa, então, né? Fósforos é interessante, porque para mim, eu relaciono Fósforos com Hécate. Eu também, mas eu também. Mas Fósforos é justamente Hécate das tochas, né? Exatamente.
É muito legal. Então, é legal que, né, acho que a gente morre sim um pouco quando a gente dorme, né? Dorme. Elze e Aurora, exatamente, né? Eu acho que a Eu gente, acredito nisso também. eu acho que a gente morre sim um pouco. Deixa eu ver outras coisas que eu marquei aqui Eu acho para. que é o morrer, não no sentido de morrer de perder a vida, mas no sentido de passar para o outro lado do véu, É, entende? Então, quando a gente vai dormir, eu entendo que é um estado de renovação fisiológica, porque o corpo entra em repouso, porque nada está tão mais tão agitado, tem hormônios ainda funcionando, ou seja, a fábrica, a indústria nossa corporal, ela não está desligada, está em não. repouso, em renovação, mas a alma que habita esse corpo, essa máquina, essa fábrica, podemos dizer assim, eu odeio chamar de fábrica, mas enfim, foi o nome que veio, essa alma ela vai para um outro lugar, vai acessar uma outra coisa, uma outra esfera que esse corpo não vai conseguir ter acesso nesse plano, nessa dimensão. Exatamente. Então, nesse sentido, eu acho que morre sim, porque a gente acessa um outro plano e uma outra dimensão, não corporalmente falando, A gente né? atravessa o véu de Morfeu, né? A A gente gente, atravessa o véu de Morfeu. a gente A atravessa o gente véu. atravessa o véu. Isso E é muito legal, né? Porque se a gente for pegar um estudo de Freud, por exemplo, dos sonhos, que ele fala no livro dele, Interpretação dos Sonhos, em 1900, ele vai falar exatamente isso, né? Que o sonho, ele é uma produção onírica do nosso inconsciente. Então, assim, quando a gente está nesse processo de passar para o outro lado do véu, não é o outro lado do véu além, que é lá longe de mim. É o outro lado do véu do que eu não conheço de mim. é o outro lado do meu É o véu. meu, é o meu outro lado do véu. Que numa linguagem, num olhar, se a gente for pegar de consciente ou inconsciente coletivo, os sonhos se esbarram, a gente sonha com pessoas, a gente sonha com situações mundiais, a gente sonha, a gente vai tendo acesso a outras coisas, entende? É assim Exato. que eu penso. Porque eu acho que o Freud explica muito isso, porque ele vai trazendo o desenho do sonho, ele vai explicando, por exemplo, que uma imagem que você vê num sonho, de repente tem parte de 3, 4 pessoas. Isso é uma imagem que você vê. Mas o que que ela quer dizer, né? Então ele vai te ensinar a questionar aquilo que você está vendo no seu sonho, que é o seu véu, que é o Exato. seu outro lado, né? E a gente já entra na interpretação do sonho, né? Quando Exato. a gente fica pensando, ah, o que isso quer dizer? Ah, sonhou com dente é morte. Sonhou com cobra, alguém vai te trair. Daí, quando a gente é pagão, a gente fala, opa, peraí, eu sonhar com cobra não é traição, não, queridos. Não é, não. Renovação, amor! Renovação, vem em mim! Fora que tem tantos deuses, inclusive Hecate, que é uma deusa que eu super cultuo, que ela pode vir na forma de uma cobra. Então, assim, peraí, né? Então, Não, a assim, própria Raptor, né? nossa, muitas, né? Muitas, muitas. Afrodite mesmo. Afrodite mesmo. Então, assim, eu acho o seguinte, eu gosto dessa noção científica, né, que traz e tal, e eu não tem como falar assim, ah, eu acredito ou não acredito, gente, não tem como, porque é científico, é nosso, é orgânico, é isso que acontece, é ciência. Mas eu não gosto de enxergar só assim, sabe? Eu não gosto. Para mim, o sonho, ele não é só uma imagem subconsciente que a gente vai lá... Não. Sabe? Para mim, eu não acho que seja. Eu acho que os sonhos, acho não, eu tenho certeza, que os sonhos, eles levam a gente para outros planos, como a gente já falou a live inteira, né? A gente, nesse estágio, a gente pode transitar entre os nossos corpos e nos mundos. Então, a gente pode ser levado a lugares de forma controlada ou espontaneamente no sonho. Oi, mãe! A gente pode entrar em lugares e ter experiências com pessoas, com seres, com deuses, que a gente controlou ou não,
mas em outras esferas de existência, em outros planos de existência, com outro tipo de vida e corpo e etc. Porque o sonho, ele é essa ponte para um outro mundo, para uma outra esfera. Essa esfera, ela é interna, como Freud vem falar, do seu inconsciente. Mas é porque tudo está no seu inconsciente, cara. Se a gente for pensar nisso, tá tudo no nosso inconsciente. Desde a origem, não é? Desde a origem do universo até as coisas que a gente está acessando aqui agora, tudo está no nosso inconsciente. Então, quando a gente está acessando aqui, automaticamente a gente está acessando lá, a gente está acessando tudo, né? Então, o sonho, ele é essa barreira que todos nós transpassamos na noite, né? Porque tá tudo escuro, tudo silencioso, inclusive nas cavernas de Hipnos, não tinha barulho nenhum. Nunca. Não tinha nem porta. Não tinha nem porta para a dobradiça da porta não fazer barulho. Nada fazia barulho, não tinha nada. É um silêncio, assim, é um silêncio absoluto. E quando pessoas mortais, ou até mesmo outros deuses, como por exemplo, eu dei o exemplo de Íris, que foi avisá-lo, né? Ela foi, deu rapidinho, assim, isso no relato mesmo, né, do mito. Ela foi, deu rapidinho, assim, o recado, falou, olha, Hipnos, é isso, isso, isso. Pediu pra você fazer isso, então vai e faça isso. Muito obrigada, tchau, tô indo, porque senão eu vou dormir aqui também. Porque era um silêncio hipnótico, né? Exatamente, todos ali são envoltos no sono, né? No sono. Eu acho que o sono e o sonho, eles são essa ponte que a gente pode atravessar para que a gente possa tanto ficar dentro, como também acessar coisas que estão além, né, de nós. Sim. Mas, Opan, isso que você tá falando, né, de Íris ter ido falar rápido, porque senão ela ia dormir, que é o ambiente, isso a gente pode proporcionar pra gente quando a gente desliga o celular 40 minutos antes de dormir, quando a gente desliga a luz branca, deixa uma meia luz, quando a gente deixa de tomar uma taça de vinho e vai tomar uma taça de chá, para o corpo entender que está na hora do repouso. Você pode tomar uma taça de vinho e dormir? Claro que pode, gente. Eu não sou moralista, não estou falando nada disso. Mas você tem que preparar o seu corpo, a sua mente, o seu ambiente para ter uma noite adequada de sono. A gente já falou disso já aqui em alguma live, não me lembro qual. Nossa, várias. Várias. Que não é legal nem ter uma luzinha, sabe assim, do videocassete, olha a antiga. Entregando a idade. Mas ok, a luzinha da televisão, sabe? Ou do abajur, aquela luzinha bem vermelha, pequenininha. Só isso já faz mal, gente, no nosso sono. Então, assim, quando a gente se prepara para ir dormir, quando a gente vai preparando o ambiente, a gente vai entrando no ambiente de Hipnos. Exato. A gente vai falando para o nosso corpo que está na hora de silenciar, está na hora de respirar devagar, está na hora dele viajar pelos véus, entende? É a gente que tem que fazer isso, né? Sim, todo dia, toda noite, né? O nosso ritual, o nosso sono, o nosso processo de sono, bruxisticamente falando, pode ser um ritual para Hipnos e para Morfeu, né? Total. Que em algum momento se misturam, né? Não só Hipnos e Morfeu, mas Hipnos e os seus 1000 filhos, que são, na realidade, todas as facetas do nosso sono e os vários sonhos que a gente tem, que não dá tempo da gente falar de vários sonhos. Vários sonhos, o sonho lúdico, o sonho nananã, o sonho outro. Sim, eu até pesquisei, até trouxe aqui, gente, mas né, não dá. Muita coisa e pouco tempo, né? Então, sim, e até as linguagens de interpretação de sonho, eu dei uma pesquisada, juntada para trazer aqui para vocês, mas é muita informação, gente. Não vai dar. Eu acho que essa questão de interpretação de sonho é muito pessoal. Né, para a gente acabar assim de uma vez por todas com esse mito de que você vai encontrar um livro onde você vai ver lá, sonhar com tal coisa, com uma bicicleta rosa. Sim, não existe uma tabela, né? Não existe uma tabela. Não existe. Você precisa. Dá para desacreditar disso?
pessoalmente, particularmente, eu já desacredito, porque eu já tive tanto livro desse e nunca deu certo, pessoal, sabe? Nunca deu. O que acontece é o seguinte, eles pegam a simbologia realmente daquele símbolo e colocam analogicamente como aquele significado daquele sonho, mas não necessariamente, né? Daí a gente já entra lá na live de símbolos, Vocês lembram? A gente fez uma live de símbolos, né? De simbologia, que a gente fala assim, o símbolo, ele é o único para cada um. Existe o símbolo, se você olhar isso daqui, você vai ver que isso daqui é uma caneta, ok. Mas, sei lá, para Tati, isso daqui uma caneta verde pode simbolizar, sei lá, uma lembrança de infância, nananana. Então, quando eu mostro a caneta verde, vamos supor, para Kalim, e mostro a caneta verde para Tati, as duas vão ter significados e dar importância para esse símbolo de forma diferente, né? O símbolo é o mesmo, mas o significado não. Não é. Né? Para cada pessoa é diferente. A Tati e a Kalim vão concordar que isso daqui é uma caneta. Mas o fato de ser uma caneta X ou uma caneta Y, ou isso carregar lembranças e etc., influencia no significado do símbolo para aquela pessoa em específico. Então não tem como você falar assim, você sonhar com uma caneta verde é símbolo de prosperidade. E colocar... Não. É muito genérico, né? E se a gente quer saber... Aí vai na terapia, né? Se você quer conhecer você tem que sair do que é genérico. Você não é genérico, você é um ser único. Então, assim, o que significa uma caneta verde dentro da sua vida, da sua história, das suas lembranças, da sua memória? Ah, tá bom, guarda essa informação. O que mais que tinha no sonho? Quais outros elementos? Porque, exato, significado e significante. Mas aí, gente, a gente vai ter que estudar também uma linguagem chamada linguagem onírica, que é a linguagem de que é feita os sonhos. E isso não vai dar para a gente fazer uma live, é um workshop inteiro para falar sobre essa linguagem. São muitas formas de ver e muitos detalhes técnicos que são técnicos e que dá para a gente colocar de forma pessoal e individual para cada uma das pessoas. Então, assim, nem vamos entrar muito nesse assunto, porque senão a gente vai ter que fazer um vídeo de 5 horas. Exato. A gente vai ter que fazer um workshop de sonhos. Exatamente. Então, assim, esse negócio de significado e interpretação, eu acho que é muito subjetivo e pessoal. E foi o que a Tati falou, vai fazendo o seu diário de sonhos, sabe? Sim. Não é fácil, como a gente falou, de lembrar dos nossos sonhos, mas o que a gente lembra... Faz lá uma anotação, anota lá, sonhei com isso. Por exemplo, com cobra. Quando eu sonho com cobra... Eu conheço pessoas que quando sonham com cobra falam, ai, nossa, traição. Tá bom, é o significado que tem para aquela pessoa. Para mim, a cobra não significa isso definitivamente. Né? Por uma série de questões, assim, uma série de questões. Então, se para mim cobra não significa traição, eu vou colocar lá o significado que eu acho que tem. Fala, gente... Amor. Ó, eles estão falando aqui que se a gente fizer um workshop de sonhos, eles topam, Pam. Vamos desenvolver a ideia? Vamos, claro, eu adoro. Mas vai demorar um pouquinho, tá, gente? Porque além da gente estar super atolada, a gente está com... Vai demorar pelo menos um mesinho aí, gente. E a gente está com projetinhos novos juntas para com vocês também, gente. Não é só o Tecendo Seu Voo que eu e a Tati faremos juntas, tá, gente? Vocês vão se cansar da nossa cara mais um pouquinho aí na semana. Estamos gestando novas coisas, já vamos parir, mas a gente vai sim analisar essa questão do workshop, tá? Mas vou anotar. Gente, vai demorar vou anotar a informação até e guardar para a gente começar a gerir e depois a gestar para a gente parir esse workshop, porque é um processo, né, gente? Vocês entendem que é um processo. Exatamente. Então, vamos lá, Kalim, vamos juntas também, vamos todo mundo junto. Então, gente, porque a gente também, como vocês conhecem, a gente gosta de passar um conteúdo bacana, né? Então, a gente vai fazer um roteirinho bem legal aí, isso demora um pouquinho, né? Não é assim. Mas a gente vai fazer, Então, o que mais que eu tinha separado mais alguma coisa para falar, acabei esquecendo. Ai, mas foi muito gostoso esse papo, né? Falar sobre sonhos é algo muito gratificante, né?
Sim, sim, eu adoro, né? Eu ficaria falando horas sobre isso, porque eu acho que é um assunto que não acaba. Eu acho que sonhos é um assunto que não acaba. Que a gente vai falando, Não. falando, vai falando, vai falando, e uma coisa puxa a outra, né? E a gente quer contar a experiência, porque uma vez eu tive um sonho assim, outra vez eu me senti assim, parará, e daí a gente vai se estendendo. Mas É muito legal quando você fala, fala disso, né? Ah, porque todo mundo quer falar e quer contar o sonho, né? Às vezes a gente acorda chorando ou rindo. Isso já aconteceu com vocês? gente, muito. Principalmente quando eu era Não é criança, muito. eu lembro, Eu acho. chorando. Às vezes é um choro assim compulsivo que é desesperador, ou às vezes é uma gargalhada que eu acordo com a minha risada. E aí, quando acontece isso, né, eu vou. É assim, né, gente? Eu sou meio cientista, né? Então eu fico fazendo experiência comigo. Oi! E aí, quando acontece isso, eu deito, a hora que passa, né? Eu paro de rir, ou eu paro de chorar, aí eu falo, nossa, com o que eu tava sonhando mesmo? Aí eu fecho meu olho e vou fazendo o caminho de volta pro sonho, sabe? Para eu tentar resgatar a lembrança do que foi que aconteceu para eu chegar naquilo. Já aconteceu Gritando. com vocês? Ó, minha mãe falou gritando. Eu nunca acordei gritando. Você já acordou, mãe? Não. Cara, nunca acordei gritando, cara. Nunca. Ó, a Kalim. Nossa, teve um sonho meu que mexeu muito comigo. E quando fui contar pra minha avó, eu comecei a chorar loucamente. Então, eu já tive vários sonhos assim também. Mas sonhos assim que são muito fortes, eu acordo. Isso já aconteceu várias vezes. Inclusive, tem várias anotações no meu boss de sonhos assim, né? No meu livro das sombras de sonhos assim. Cara, eu acordo, principalmente na adolescência, isso aconteceu demais. Teve uma vez que deu até uma confusão. Porque eu acordei e aquele sonho foi tão real, mas tão real, mas tão real, mas tão real, que eu acordei pensando que realmente tinha acontecido. Sabe? Ah, é horrível isso, sei. Uma coisa assim estranha. Eu falei, não. Sabe quando você acorda e você fica em dúvida? Você fala, não, peraí. Não. Eu tava dormindo, eu tô acordando, o que que tá acontecendo? Sabe? O que aconteceu? A experiência foi tão forte e por causa dessas experiências, que na realidade eu não acredito que seja só ciência, sabe? Claro que não. Porque daí essas experiências elas são tão fortes que você fala, meu, não pode ser só coisa da minha cabeça isso. Não é possível, sabe? Não é Você sabe possível. que eu tenho um sonho? Ai, gente, as aranhas são lindas, não fala mal das aranhas. Como assim, Felipe, meu amor? Mas assim, deixa eu contar uma coisa. Quando eu era menina, eu tinha um sonho que ele vinha recorrente, assim, na minha vida. Você tá rindo dele falar das aranhas. Como assim, gente? Aranha é tudo de bom. Eu sei Cadu, foi você que sonhou com as aranhas? Ah, vamos ter que ter uma conversa. Não, mas eu tenho certeza que o Divino Helicon fez um paralelo com o Rony do Harry Potter, que ele morre de medo de aranhas. Ele no filme ele fala aranhas, aranhas. Ah, é verdade! É verdade, é verdade, é verdade. Daí o Cadu, eu caía da cama demais quando eu era criança. Minha mãe até botava colchão no chão pra mim, pra não meter a cara no chão. Nossa, cara. Tenho receio dos meus sonhos muito vívidos, porque tendem a ser premonições e eu fico, ai, verdade. Então, eu ia falar isso agora. Tem vezes, gente, que eu sonho com algumas pessoas da minha vida. E tem pessoas que eu sonho uma vez por semana, eu sonho com aquela pessoa. E assim, às vezes é uma pessoa que eu tenho muito contato, às vezes é uma pessoa que eu tenho pouco contato, às vezes é pessoa que eu mal conheço, às vezes é pessoa que eu desconheço, e às vezes é pessoa que é muito próxima. Hã? Às vezes no sonho você sabe que é alguém, mas você não vê a cara dessa pessoa. Muitas vezes, Exato. em sonhos assim, eu vejo a pessoa e a cara é um preto, assim, falar. Como assim? Uma palhaçada. E sabe o que já aconteceu muito assim comigo? Isso tem um sonho que falou pra mim em sonho, eu lembro desse sonho. Que é um sonho que se repete na minha vida de tempos em tempos, eu tenho esse sonho. Desde que eu era criança, de tempos em tempos na minha vida, esse sonho volta. Que não é um sonho bom. Não é um sonho bom. É um sonho que me... Hoje eu já sei lidar com ele, né? Porque eu já não tenho mais 9 anos de idade, não é mesmo?
Mas é o mesmo sonho desde que eu tinha 9 anos. Então, eu também já tive vários sonhos repetidos também. E uma coisa que acontece muito, que é interessante, não acontece muito, né? Eu exagerada, mas acontece, sabe aqueles sonhos, não só os sonhos repetidos, mas os sonhos fortes que acontecem depois de um grande tempo que você fica sem lembrar. Já aconteceu? Você fica um grande tempo sem falar, nossa, faz tanto tempo que eu não sonho alguma coisa, faz tanto tempo que eu não lembro de alguma coisa, né? Independente de eu estar dormindo bem ou não, eu não tô lembrando, né? E daí vem um sonho, e esse sonho, ele é... E assim, por exemplo, tem uma pessoa que sempre aparece, eu sempre tenho sonho em dois lugares que eu sempre sonho. E eu sei que esses lugares existem. Eu sei que esses lugares existem. Um deles é em Aparecida, até a minha mãe tá aí. Nunca contei isso pra você, mãe. É que a gente tem família em Aparecida. Daí, um desses lugares é em Aparecida e Aparecida do Norte, tá, gente? Um desses lugares é em Aparecida e eu pouco fui para essa cidade, assim. Fui poucas vezes na minha vida, né? Visitar a família que tem lá. Mas quando eu sonho com esse lugar e eu sei de quem é essa casa, eu sei onde é essa rua. Muito embora, se eu for nesse lugar hoje, lá na cidade, não só porque eu não conheço a cidade, mas é porque o lugar está modificado, eu não vou conseguir reconhecer. Mas eu sei que é esse lugar. E eu nunca estive fisicamente nesse lugar. E tem outro lugar também que parece até sabe aquelas ruas da Capadócia? Onde tem, sei lá, eu não sei nem explicar. É umas casas que parecem... Umas casas na caverna, assim, né? Tipo, no morro, que é terra, né? Não é as montanhas que a gente tem aqui, é terra batida, né? Tô ligada. E que as casas se ligam nos corredores, daí tem várias escadas, é uma coisa meio circular, você sai tipo um labirinto, sabe? O lugar. Sim. E esse lugar eu lembro muito nitidamente de um sonho que eu tive, que eu estava numa quermesse nesse lugar aí, parece Capadócia, mas eu não sei onde é, mas é que eu faço referência a Capadócia. E daí eu tava nesse lugar numa quermesse, numa festa noturna, mas assim, de bairro, assim, sabe essas quermesses? E eu tava tomando uma sopa de copo. Sabe, assim, eu lembro nitidamente que eu tava tomando uma sopa de copo, assim, numa barraquinha, assim, falando, nossa, que delícia essa sopa. Eu lembro nitidamente disso. E esse sonho, nesse lugar, ele sempre vem. Então, eu acho que esses sonhos que a gente tem que são fortes e que são sonhos que se repetem, ou com lugares e pessoas que se repetem, que você nunca esteve, que você nunca viu, eu acho que não são só mensagens do inconsciente, mas lembra que tudo está no inconsciente. Mas é você sendo levado talvez a alguma memória, ou sendo levado em algum lugar. Ou alguma projeção do futuro. Eu penso assim também. Eu penso que tem informações de sonhos que nos levam para alguma informação de uma outra vida, de repente, sabe? De um outro momento, de uma realidade paralela. Tem alguns sonhos que eu tenho que se repetem em alguma constância, né, de ciclos, que eu penso que é alguma mensagem que se acontece numa realidade paralela e que eu preciso entender lá para resolver aqui. Eu também acredito que tem sonhos que eu vivo e que eu também falo isso para as minhas clientes, que os nossos corpos, eles acessam informações de outros planos, de outras dimensões, para ensinar como a gente tem que resolver aquilo neste plano, nessa dimensão, para que no futuro seja o que tem que ser, entende? É como se a gente viajasse no tempo e espaço, dentro da nossa própria linha do tempo e espaço, para se comunicar e se ajudar e assim. Exatamente. E eu penso muito nisso de verdade. Porque, por exemplo, esse sonho um dos sonhos que eu tenho que são repetidos de ciclos em ciclos, ele me mostra uma criança. Sabe quando você vê, hoje em dia é mais difícil da gente ver, mas antigamente, na época do videocassete, que a gente via a pessoa, a família, que punha mudança, a família, todo mundo lá dentro de um carro, uma carroça, tipo um carro de boi, e tinha o cavalo, aí tinha o banquinho, aí depois a carroça com todas as coisas. E tinha uma carroça dessa passando na frente da minha casa.
Só que ao mesmo tempo em que eu me via no portão, eu estava dentro da carroça. E essa carroça era de uma família muito, muito, muito pobre. Mas ao mesmo tempo de uma família muito, muito, muito festiva. Aí, fazendo associações com os meus deuses de coração, que muitos de vocês já sabem que é Dionísio, eu faço uma associação com o Teatro Mambembe. Que Dionísio vem dessa cultura de festividade, de rua, né? De lidar com o que o mundo oferece, né? De não ter status nenhum, tá ali mesmo, na rua, à margem da margem. Porque no meu sonho, a carroça me levava e eu não queria ir. Mas eu estava dentro da carroça me chamando para ir, entende? Então, ao mesmo tempo que não era um sonho bom, porque eu acordava chorando, desesperada, eu acordava também, ué, tô feliz, mas eu tô triste, o que que tá acontecendo? Então eu faço essa relação dentro da minha vida. E esse sonho se repete de tempos em tempos, que eu tenho que ser mais expressiva nas artes, digamos assim. Então, tem sonho que vem para avisar, né? Que vem para avisar, que vem para ensinar, como você falou, para passar alguma mensagem dos deuses. Eu acredito nisso. Eu acredito que os deuses, eles passam muitas mensagens por sonhos, né? Inclusive, um dos sinais que eu sempre peço para os deuses é, bem, me mostre em sonho isso. Sonho aquilo. Eu peço também. Me mostre. E a gente pode fazer rituais, né? A gente pode fazer rituais para a gente ter sonho, a gente pode fazer feitiço antes de dormir, para que a gente possa ter sonhos e lembrar dos nossos sonhos. A gente pode fazer feitiço. Acessar os nossos sonhos, né? Exatamente, para lembrar ou para acessar, né? A gente pode trabalhar magicamente com isso, bem legal. E é legal a gente trabalhar magicamente com essas divindades que a gente trouxe, né? Hipnos, Morfeu, né? Nix, todo esse conjunto noturno que a gente trabalha. Obviamente que em outras culturas, a gente está falando aqui do panteão grego, greco-romano, mas em outras culturas também existem esses deuses. Então vocês podem aí, no panteão de vocês, né? No panteão que vocês gostarem, travar aí um contato com essas divindades do sono, né, como um todo, nessas divindades do sono como um todo, que o sono como um todo ele já daria aí já daria não, já dá, né? Já tem uma área de estudo só para isso, né, gente? Já tem uma área de estudo só para isso. Então, assim, façam essas conexões com essas divindades que vocês vão, né, ter alguns resultados. E observem sempre o corpo de vocês, a vigília, como que é o sono, né? Tenta sempre melhorar a sua qualidade de sono e o ritual pré-sono. Se preparar. Exato. Se preparar para dormir, gente, isso é importante. Eu li aqui algumas pessoas falando que não dormem no escuro, no breu total, etc e tal. Dorme com uma luzinha verde ou uma luzinha azul, mas não a vermelha. Para vocês terem ideia, até aquele negócio de tomada de bicho, sabe? SBP que a gente põe na tomada, ele tem uma luzinha vermelha, né? Eu passo uma fita isolante ali, porque eu não quero ver a luzinha vermelha, entende? Porque não é saudável. Gente, eu não sei vocês, mas para quem já teve depressão como eu, que já tive depressão por 13 anos, tudo que eu posso evitar de gatilho, eu faço. Então, assim, se isso vai evitar que o hormônio que tem que agir no meu corpo funcione de forma adequada, eu vou fazer. Então, pronto. Exatamente. Né? É fazer autocuidado que chama. É cuidado consigo, sabe? Exatamente. Autocuidado que chama. E trabalho ritualísticos e bruxísticos, meu povo. É isso aí, né? Bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado. A gente gostou muito. E é isso. A gente vai preparar o workshop para vocês, então aguardem. E é isso. Né? Vai demorar um pouquinho, tá, gente? Mas a gente vai soltar. Adorei, Tati, mais uma vez. Obrigada. Gratidão a todos que ficaram até o fim. A live vai ficar gravada no IGTV, como sempre. Depois vai para o YouTube, lá da Caixa da Bruxa. E semana que vem estamos aí de novo, pessoal. Uhul! Gente, obrigada pela presença. Esse papo foi muito gostoso, né, Pam? Adorei. Delícia. Gente, adorei a troca com vocês. Foi muito gostoso.
precisamos estar todos juntos para brindar, né? Vem vacina. Nossa, quando acabar a pandemia e todo mundo já tiver vacinado, a gente vai lançar uma live coletiva. Ou então a gente vai marcar um coletivão. Vamos? Adoro! A gente merece. Gente, é isso. Merece. Então, boa noite para vocês. Sonhem, né? Bons sonhos. Vão para Bons sono, bons sonhos! Vão para os braços. Sonhem com aquilo que fazem vocês felizes, gente. Sonhem com aquilo que te faz feliz. Acordado ou dormindo. Tá! E tudo! Beijo, gente. Beijo, Tchau. irmã. Beijo, pessoas lindas. Tchau, tchau. Gente.